Seja bem-vindo ao Conexão Saúde Minas. Nós estamos iniciando hoje mais uma gravação com as pessoas que são pessoas do nosso coração, pessoas especiais, grandes profissionais, parceiros. E eu quero te convidar, antes de mais nada, a se inscrever no nosso canal, @Conexão Saúde Minas no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Nós viemos já há 2 anos divulgando um conteúdo sério, responsável, um conteúdo técnico, científico e é aquele conteúdo que você realmente pode confiar, um conteúdo que salva vidas e que não tem sensacionalismo embutido, que não tem informações tendenciosas. Diante de tamanha agilidade nos meios de comunicação, é extremamente importante que nós tenhamos uma referência na área de saúde para saber o que seguir, para saber como cuidar melhor da nossa saúde, para saber sair de situações de risco também. Eu sou Luana Pacheco, sou enfermeira, atuo na área de gestão em saúde com as minhas próprias empresas atualmente. Já há 15 anos, atuei também em empresas de âmbito nacional e multinacional. E hoje nós estamos com grandes convidados, duas pessoas de referência. Nós vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, o combate e a prevenção a doenças infecciosas. Nós estamos hoje com o Mildo Alves, gestor proprietário da EcoQuality Soluções Ambientais. A EcoQuality, pessoal, ela é responsável por transporte de resíduos da área de saúde, classe 1 e 2. Ela faz a destinação desses resíduos que são considerados resíduos perigosos, faz o método de tratamento, trata o resíduo de saúde da forma mais segura, né, assegurando também a conformidade ambiental de maneira rigorosa e realiza ainda assessoria ambiental e gerenciamento. Seja muito bem-vindo, Mildo Alves. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui, principalmente falando num grupo sério de pessoas que estão aqui para trazer conhecimento, tanto para a comunidade científica quanto para todas as pessoas que convivem com o meio ambiente, com resíduos, com saúde principalmente. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes. O Mildo é um grande parceiro do Conexão Saúde Minas, junto também com a doutora Larissa Artuso, que hoje vai tirar muitas dúvidas aqui da gente. Doutora Larissa Artuso já veio, já esteve por aqui antes, né? E hoje nós vamos falar do tema que ela mais gosta, que são as doenças infecciosas. Ela é médica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, infectologista pela Universidade Federal de Uberlândia e é especialista em controle de infecção hospitalar. Doutora, vamos falar do Dezembro Vermelho. Hoje é a sua área, né? E para tirar a área mais conhecida na infectologia, talvez? Obrigada pelo convite mais uma vez, Luana. É um prazer, é uma honra estar aqui com você novamente. E realmente, né? Eu tô na minha praia hoje. Tô falando do que eu mais gosto, realmente. Especificamente sobre o Dezembro Vermelho, então é que enche mais ainda os meus olhos, né? Porque é de fato o grande pilar dentro da infectologia, é o que realmente diferencia o infectologista de outros médicos, é o manejo de pacientes que vivem com HIV. Então, é uma área que eu sou apaixonada e vai ser um prazer trabalhar sobre isso aqui com vocês hoje. Desde a primeira gravação que nós fizemos, você falou com muito amor, com um olhar muito científico e muito humano ao mesmo tempo, trazendo soluções, trazendo, né, qualidade de vida, segurança, proteção, mas também esse olhar muito humanizado, que eu acho que faz total diferença quando a gente fala de doença infecciosa. Falar de doença infecciosa tem um tabu muito grande envolvido. Sim. Vocês dois escolheram áreas que a gente considera assim, todo mundo quer sair correndo dessas áreas. E vocês resolveram abraçar. Uhum. Por que todo mundo quer sair correndo? Porque existe tabu, existe medo, existe preconceito. Então, lidar com esse tema é falar também um pouco desse preconceito. Né? Quando acontece um incidente, seja um acidente, que hoje a gente vai falar muito sobre isso também, de acidentes com materiais dentro de instituições de saúde, que envolve não só, né, o HIV, mas outras doenças infecciosas, o risco, né? E também a questão da prevenção fora do ambiente hospitalar, que aí tem outros meios aí de contaminação que a gente precisa e é importante conscientizar e falar sobre isso. Para começar, eu acho que falar sobre esse tabu e sobre essa prevenção talvez seja o ponto mais importante dessa conversa, é começar a falar, né, por que a gente tem que tocar nesse tema?
que quase ninguém fala. O que vocês acham? Primeiro as damas, por gentileza. Obrigada. Então, assim, dentro da infectologia, principalmente, né? Dentro da saúde, de modo geral, mas dentro da infectologia, a gente sempre bate muito e briga muito pela prevenção. Porque a gente vê a diferença de repercussão, de desfecho. E isso, quando a gente fala em repercussão e desfecho, não é simplesmente no estado de saúde da pessoa, mas envolve todo um contexto, né? Envolve custo de cuidado de saúde, envolve um impacto até ocupacional também, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, são vários os impactos que podem acontecer se a gente não age no momento certo, no momento da prevenção. Muitas vezes as pessoas acham assim que é uma perda de tempo, eu estou gastando dinheiro à toa, estou preocupando com isso à toa, e não enxerga o problema que pode acontecer grave e muitas vezes irreversível se esse cuidado ele não é tomado desde o início. Então, assim, prevenção é fundamental, né? Isso para pensando num ambiente de saúde, então, aí é mais ainda, né? Assim, é mais importante ainda a gente ter esse olhar, a gente ter esse cuidado, porque isso envolve o cuidado dos pacientes, mas envolve também a equipe que está lá dentro, né? Envolve a equipe que está cuidando de tudo que está acontecendo ali. E quando a gente olha para essa equipe, não basta a gente olhar para a equipe médica, assistencial, equipe de enfermagem, de físio, fono, enfim. Não. Equipe de limpeza, equipe que faz a esterilização dos materiais dentro do hospital. Para onde que vai tudo aquilo que é formado de lixo ali dentro do hospital, né? Se a gente não tem esse cuidado, imagina. A gente, dentro do hospital, a gente tem circulação de diversos tipos de germes, né? Inclusive os germes multiresistentes. Então, se a gente não faz um manejo certinho daquele resíduo, pensa o impacto que isso poderia causar no ambiente e em outros locais, né? Fora ali do hospital. Então, é fundamental. Fundamental. Eu acho que você trouxe um dos pontos que também é um dos desafios das instituições hospitalares, fazer esse manejo, né, Mildo? Acho que você está lá dentro da instituição, você pode falar muito bem, não só sobre o manejo do resíduo, mas de forma geral. Os desafios que são relacionados, porque muitas vezes a assistência hospitalar da saúde, ela se preocupa, sim, com o descarte, né, do resíduo, mas, como a doutora Larissa falou, vai além de só descarte, né? E é isso mesmo, né? Dentro da assistência hospitalar, a gente tem... Qual que é a primeira premissa? É cuidar da pessoa que está lá dentro. Né? É salvar a vida, né? Para um cirurgião, ele tem que se preocupar em fazer a cirurgia. Para um clínico, ele está ali atendendo a pessoa. Né? Então, nós que trabalhamos com resíduos, estamos sendo um apoio, né? Uma área acessória da gestão hospitalar. Só que ela é uma área estritamente criteriosa e de muitas coisas que a gente tem que avaliar. Porque a partir dela pode gerar um descontrole sistêmico dentro do hospital, né? Infecções sendo proliferadas e diversas outras coisas que podem acontecer que devem ser controladas. Então, o resíduo, andar por andar, ele é gerado desde da recepção, aquele papelzinho que a gente pega da senha para poder ser atendido, até o descarte até mesmo de um óbito ou de uma sobra de resíduos de uma cirurgia. Então, é muito importante mostrar para a comunidade que não é da área da saúde que existe sim uma preocupação ali nos bastidores, né, de diversas pessoas trabalhando com a limpeza, higienização dos leitos, higienização do centro cirúrgico. Dentro de todos os hospitais e clínicas maiores tem o CME, né, onde faz toda a esterilização, né, dos materiais que são utilizados em cirurgia. E nós, da cadeia de resíduos, nós temos que ter esse cuidado. Porque se dentro do leito o paciente não descarta, o acompanhante não descarta o resíduo do jeito certo, ele pode ser perdido e pode ser contaminado às pessoas ou até mesmo no meio ambiente. Então, hoje, com diversas leis, são rigorosas e é preciso conscientizar as pessoas. Não só a equipe hospitalar, dos médicos, dos farmacêuticos, das enfermeiras, dos técnicos que estão ali no dia a dia, mas também a conscientização do paciente. Perfeito. O paciente ali, ele é um elo da cadeia. Certo. E assim, pensando na profundidade do que vocês trouxeram de pontuação, falando da prevenção e de toda essa cadeia envolvida, quando a prevenção falha ou
existiu ali alguma falha de processo. Vamos falar do processo, né? Porque dentro da saúde tem vários processos. A gente fala que quando acontece um incidente, eu tenho um processo que eu falo, processo operacional, né? Para seguir. E aí, se falhou e eu sofri um acidente, vamos falar primeiro, dentro do ambiente hospitalar. Sofri um acidente lá com um material que perfura, que corta, o que eu faço? Então, tem todo um protocolo a ser seguido, né, quando isso acontece, porque a gente precisa fazer o rastreio de algumas das principais infecções que são transmitidas através desse tipo de contato, né, desse tipo de acidente, para a gente conseguir oportunamente diagnosticar uma possível fonte de infecção para essa pessoa que foi acidentada, para que assim a gente consiga oferecer para essa pessoa uma profilaxia ou um tratamento precoce, né, para mitigar os danos que poderiam acontecer. Então, existem exames específicos que a gente faz, tanto para o paciente fonte, que a gente considera, né, paciente fonte, quanto para o paciente acidentado, para a gente conseguir fazer esse reconhecimento mesmo. Quanto mais precoce a gente faz esse reconhecimento, menor é o dano. Porque o dano, a partir do momento que existe a infecção, ele já está ali, né? Já houve a contaminação, então... Mas é importante lembrar que, para não gerar também um terror generalizado, né? Que, embora possa acontecer esse tipo de infecção, não é a via principal de transmissão dessas infecções. O risco, ele é relativamente baixo, porque essas partículas, tanto virais, bacterianas, elas não sobrevivem por muito tempo fora do corpo, né? Então, o risco, ele existe, mas é um risco menor do que outras vias de contato, sabe? Mas a partir do momento que a gente tem a exposição de algum profissional de saúde a algum tipo de secreção de sangue, né, através desses acidentes pérfuro-cortantes, tem todo um protocolo a ser seguido. E esse é um impacto que acaba acontecendo para o serviço de saúde, porque aumenta custo, porque a partir daquele momento tem que se fazer esse exame, e o exame custa dinheiro, né? Então, às vezes tem que fazer o exame do paciente fonte, do paciente acidentado, e quando vem o resultado, aumenta mais o custo, porque tem que entrar com algum tipo de tratamento, algum tipo de medicação. Então, tudo isso vai virando meio que uma bola de neve. Um fio vai puxando o outro, que vai puxando, e vai só crescendo a cascata de intercorrências relacionadas a isso, né? Daí a importância tanto da CCIH, né? Quanto da gestão dos riscos, né? De forma geral, não só de resíduos, como você falou, mas dos riscos de forma geral. Hoje, quais são as proteções principais que vocês podem trazer hoje para quem está assistindo, que a gente tem dentro das instituições hospitalares, e depois nós vamos falar um pouco fora do ambiente hospitalar, como eu disse. As proteções contra... Vamos fazer um bate-bola. Nós podemos dividir aqui proteções... A CCIH, ou CCIRA, que alguns locais utilizam, elas têm que estar muito conectadas com o HSE ou SMS e os setores que as empresas instituam, né? Então, saúde, segurança e meio ambiente conectado com essas questões infecciosas, né? Então, hoje nos grandes hospitais, as grandes redes, isso já é integrado realmente para a gente trabalhar a proteção individual do colaborador ou até mesmo de pessoas que circundam, né, diretos e indiretos dentro do ambiente hospitalar, junto com a equipe de infecções. Então, é avaliado toda essa gestão de riscos, né, naquele antigo famoso PPRA e hoje PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos ali vai levantar esse risco de perfuração, de corte, de contato desde de fazer uma injeção numa pessoa, né? Ou até mesmo o descarte, né? E aí existem técnicas para isso. Então, a gente começa primeiro fazendo a tentativa de eliminação desse risco. Como que a gente elimina esse risco? Deixando de usar algo que perfure a pessoa? Ou até mesmo nessas novas seringas que hoje elas já são automáticas o fechamento, né? E aí ela faz com que elimine e mitigue esse risco que aconteça com a pessoa. E até mesmo lá no descarte, né? Quem já viu aquela caixinha amarela onde a gente descarta, né, os resíduos, né? Desde a farmácia você vai ver ela, dentro dos home cares hoje também tem tudo isso. E lá dentro do centro cirúrgico não é diferente. Também existe todo esse descarte. Então, também é um tipo de proteção, né? Ainda não existe uma luva que faça a proteção da perfuração,
né? No mundo ainda eu desconheço isso. No Brasil não tem nenhuma homologada pelo Ministério do Trabalho. E quando existe algo que é de diminuição de corte, imagina um enfermeiro fazendo o uso de uma agulha com uma luva às vezes grossa. Ela perde o tato e não consegue fazer a manipulação. Sim. Então, por isso que a conscientização, ela é a primeira premissa que nós temos que ter. Perfeito. E importante lembrar, né, Mildo, que esse descarte que você menciona, ele tem toda uma preocupação da forma certa de descartar. Sim. Então, tem um limite, não pode transbordar. Né? Exatamente. Você quer trazer um pouco? Materiais... Acho que é legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem muitos profissionais de saúde que nos assistem e eu já presenciei, né? Tanto o descarte incorreto com produtos, depois acho que você pode trazer um pouco sobre isso, com produtos que são colocados aonde não poderia, né? E isso gera um risco também. E a outra coisa é a quantidade, né? Exatamente. Aí vai o custo. Tem muitas empresas ainda que estão olhando lá quanto custa aquela caixinha. Né? E existe a caixinha boa e a caixinha ruim. Então tem a marca top do mercado, que é a mais conhecida aí com o pessoal, que ela é mais resistente. E existem as mais fracas, que a hora que você acaba de montar ela já está fraquinha. E isso faz com que pessoas da cadeia podem acontecer os riscos, serem impactadas. Mas o descarpaque, né, que a gente chama, ele começa pela montagem. Eu falo que nos meus treinamentos com as equipes eu faço um desafio para quem consegue montar ela da forma correta. Eu nem me preocupo com o tempo, mas montar ela com todas as proteções, que ela tem barreira dupla de fechamento, tem barreira dupla e tripla de fundos. Aquele saquinho não vai ali, não é para brincar, mas na verdade para tentar conter algum tipo de vazamento de produto que tenha. E existem particularidades. Existe a caixa de papelão, mas existe também aquele box rígido de plástico, que é para quando tem sobra de medicamentos, sobra de materiais, que eu preciso descartar, que também possui a seringa, né? Possui o perfuro cortante, mas também tem uma sobra de materiais. Então é muito importante a gente olhar naquela caixinha, ela tem uma demarcação de 75% do volume dela, não pode ser ultrapassado. E a gente não descarta, a gente não pega aquele material depois daquilo, porque todos os nossos colaboradores vão estar em risco depois daquilo. Porque ela precisa ser manipulada, ela tem que ser transportada. Então a gente pede para o pessoal ler o manual, montar ela certa, colocar ela num local onde ela não pega umidade, né? Isso é muito importante. Risco Risco de cair. E quando for fechar, a gente recomenda, inclusive, que eles venham com esparadrapo e tampe ela, para ela ficar vedada direitinho. Tem até o local de colocar o dia e o horário ali, é o nome da pessoa que colocou, para a gente poder tentar rastrear fontes. Controlar o máximo possível, né? E essa caixinha salva vidas. Sim. Perfeito. Sim. Doutora Larissa, quais que são as principais doenças envolvidas aí nesses riscos que a gente está falando? Nossa, é mais fácil a gente falar o que não está envolvido, porque quando a gente fala de pérfuro cortante, aí está mais relacionado realmente com doenças virais, né? Então, hepatites, tanto hepatite B, hepatite C, enfim, o próprio HIV, né? E bactérias multiresistentes. Mas quando a gente vai olhar para todo tipo de secreção, todo tipo de resíduo que pode estar envolvido ali naquele cuidado, aí, assim, o céu é o limite, né? Qualquer tipo de infecção pode estar relacionada. Viral, bacteriana, parasitológica, várias, né? Vai depender do tipo de substância que você está ali manejando. Em relação, assim, ao que a gente estava falando sobre o que a gente poderia fazer para tentar, de certa forma, ter um controle em relação a isso, vem a veia da educadora de novo, né? Porque além de médica, eu sou professora. Então, eu acho que, assim, é o pilar fundamental, realmente. É a educação em saúde. É educar os profissionais que fazem esse cuidado. É educar os familiares também. Porque a gente tem que pensar que esse tipo de procedimento, ele não se restringe só ao ambiente hospitalar. Você sabe muito bem disso, né? Trabalha com home care. Então, assim, muitas vezes a gente monta um quarto de hospital dentro da casa da pessoa. E que se a gente não faz essa educação muito certinha, orienta exatamente como que tem que ser feito o manejo de tudo, né? Acaba que a gente perde o controle realmente sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que a chave
principal é realmente educar as pessoas, para elas saberem exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer, sabe? Perfeito, perfeito. Acho legal você trazer sobre o home care, porque hoje nós estamos na segunda maior cidade do estado de Minas, né? E em Uberlândia a gente já encontra inúmeras pessoas realizando atendimento domiciliar de maneira irregular. Eu acho que conscientizar sobre esses detalhes, porque para quem recebe o atendimento em casa, as pessoas não têm noção da quantidade de coisas. Esses dias eu e o meu Deus estávamos conversando, que a vigilância sanitária me exige, como proprietária de um home care, para ter, que teoricamente eu nem precisaria, né? Mas que eu preciso ter por isso, para garantir segurança, para garantir processo, para garantir rastreabilidade, para garantir que na hora que eu vou entrar na casa do paciente tem um passo a passo que vai ser seguido, eu vou montar ali um hospital dentro da casa, tem um descarte que vai ser feito. O meu Deus estava falando para mim, Luana, eu recolho na casa também do paciente. Então, tem uma segurança do paciente que é gerada nesse processo. Diferente dessas empresas clandestinas que não têm alvará sanitário, que não estão habilitadas para funcionar. E que gera todo esse risco. Eu acho que isso é fundamental, porque as pessoas às vezes falam assim, mas o atendimento é caro, eu consigo ali no mais barato. Tá, mas o mais barato, às vezes, vai sair mais caro para a sua vida. Né? E é o que a gente tem presenciado. Quando você traz esse ponto, eu acho muito importante a gente falar. Porque empresas sérias é o que garantem, de fato, uma assistência segura. Tanto para o profissional de saúde, quanto para o paciente. E aí, voltando agora um pouquinho, a gente está falando aqui do contexto hospitalar, indo para fora do hospital, né? A gente está falando agora de home care e fora da residência de maneira geral também, aí no dia a dia. Qual hoje é a orientação padrão para a população adolescente, adulto, idoso, no que diz respeito ao controle dessas doenças infecciosas e a proteção, principalmente agora lembrando um pouquinho do Dezembro Vermelho? A gente vai passar novamente por esse aspecto de educação em saúde, né? A gente precisa começar a conscientizar as pessoas sobre os riscos reais, sobre o que pode ser feito para, de fato, mitigar esses riscos, porque existe muita coisa que dá para fazer, sabe? E quando envolve infecções, especialmente as infecções sexualmente transmissíveis, aí é que o tabu é enorme, muito maior. Então, a gente tem que quebrar esse tabu mesmo, sabe? Que ele caia por terra para a gente conseguir realmente conscientizar as pessoas para que elas tomem as decisões de forma consciente, para que elas façam as coisas de forma consciente, sabendo dos riscos que elas estão se expondo. Então, aproveitando, né, sobre o Dezembro Vermelho, é o mês em que a gente se utiliza para tentar trazer essa consciência para as pessoas sobre a infecção pelo HIV, sobre a AIDS, do que a gente pode fazer para tentar controlar essa infecção, né? Porque a gente tem visto algumas mudanças epidemiológicas de infecções pelo HIV. Antigamente, né, a gente via mais em populações mais jovens, em homens, e cada vez mais a gente tem visto crescer essa prevalência em mulheres, em idosos, né? Então, se a gente não trouxer essa consciência de que essas pessoas que são consideradas como não sendo grupos de risco, né? Bem entre aspas, porque isso não existe mais, né? Isso acabou. Mas as pessoas ainda têm esse pensamento antiquado, né, antigo, de que existem grupos de risco para infecções pelo HIV. Não existe. A partir do momento que você tem vida sexual ativa de forma desprotegida, você está em risco. Até dependendo do tipo de proteção que você se propõe a utilizar, você também está em risco. Então, trazer essa consciência, esse mês é extremamente importante para isso. Dentro das infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem que pensar que existem medicamentos hoje que a gente consegue fazer para prevenção. Então, além do trivial que a gente conhece, né, do uso da camisinha, né, existem hoje medicamentos que são conhecidos como PrEP, PEP, que são profilaxias pré ou pós-exposição sexual, que tem um excelente resultado, tem altíssima eficácia, com pouquíssimo efeito colateral e muito poucas pessoas sabem sobre isso. A gente tem tentado, né, difundir mais esse conhecimento, principalmente na população mais jovem, sobre especialmente a PrEP, que é a pré-exposição, né, pensando na profilaxia realmente
antes do ato sexual, antes do ato de exposição. E é assustador pensar que a gente vivendo no mundo que a gente vive hoje, com o acesso que a gente tem, as informações que a gente tem, muita gente não sabe, nunca nem ouviu falar. E isso não é só pessoa que às vezes tem um nível de instrução mais baixo, não. Pessoas altamente instruídas não têm conhecimento sobre isso. E às vezes, quando sabe que existe, tem medo, tem preconceito, tem receio, tem vergonha de fazer o uso da medicação. E aonde que encontra esse medicamento? Como que funciona? São medicamentos disponíveis no SUS, então não precisa nem de comprar, né? O acompanhamento ele pode ser feito tanto a nível particular quanto nível do SUS. Então, assim, eu tenho pacientes no meu consultório que consultam comigo, fazem o acompanhamento todo comigo e apenas pegam a medicação no SUS. Tem essa opção. Mas existe a opção também de você fazer esse acompanhamento completo no serviço público. Então, a nível de postinho de saúde, né, unidade básica de saúde. E aqui em Uberlândia a gente conta também com o ambulatório Herbert de Souza, que é um centro completo de referência para nós em relação às infecções, especialmente sexualmente transmissíveis, mas não só elas, e que nos dão esse ambulatório nos dá esse auxílio para conseguir fazer toda a cadeia. Lá faz a testagem, faz a consulta e a disponibilização das medicações. O único problema que a gente tem ainda em relação a isso é que, como em todos os setores do SUS, né, está sobrecarregado. Então, a fila de espera, às vezes, por uma consulta, um atendimento é um pouco maior. Doutora mas Larissa, tem essa opção. Me corrija se eu estiver errada. Talvez essa falta de conhecimento seria porque essa medicação foi mais direcionada para quem tem um parceiro com HIV, uma parceira com HIV, ou não tem nada a ver? Não. Porque uma vez que quando você fala assim, é retirada no SUS, não tem que ter um critério para o SUS disponibilizar ou é distribuído para qualquer pessoa? Sim, tem um critério, por isso que passa pela consulta, né? Mas hoje em dia o que a gente percebe é que as pessoas que acabam por procurar esse tipo de atendimento, ou elas de fato têm contato com alguém sabidamente infectado, né? E um ponto extremamente importante, abrindo um parêntese aqui, indetectável, é intransmissível, é risco zero de transmissão. Uma pessoa que faz o tratamento do HIV regular, corretamente, ela não transmite HIV. Nem se transar sem camisinha, nem se sangrar, não transmite HIV. Então, isso é extremamente importante. Tem muita gente que ainda fica assim, mas será? Isso é real. Antigamente tinha esse chamado, né, que se fazia indetectável igual a intransmissível. Hoje em dia, a OMS até recomendou a mudança para indetectável igual a zero. Para entender que é zero mesmo, é zero risco de transmissão, se a pessoa trata corretamente. Mas suponhamos que você tenha um parceiro que vive com HIV, trata direitinho, mas você não se sente 100% segura de entregar a sua proteção inteiramente à responsabilidade de ele fazer o uso da medicação. Você não quer sentir que você está dependendo da decisão dele por tomar ou não o remédio. Você pode usar a PrEP para poder se proteger. Existem outros critérios também. Então, o que a gente percebe hoje é que, a partir do momento que a pessoa tem uma vida sexual ativa, com relações sexuais desprotegidas, ela já está exposta. Ela já é grupo de risco. Então, ela já tem direito a acesso à PrEP. A gente tem algumas populações que têm um risco um pouco maior, mas isso não significa que eles sejam um grupo de risco e o restante está salvo, está tudo certo. Não. Sabe? Mas no SUS, se a pessoa quiser fazer a consulta, ela vai enxergar, o médico vai disponibilizar. Sim, porque existe um protocolo todo formatado para isso, entendeu? E essas medicações não se encontram de modo privado. Você pode até achar, mas é caro. Entendi. É caro. Tanto para profilaxia quanto para tratamento. Então, você tem a possibilidade, e assim, principalmente para importação, sabe? Mas é muito, muito caro. Um custo muito alto. Então, pelo SUS, você consegue facilmente e não tem esse tipo de infortúnio, né, do custo. Certo. É bacana demais você trazer isso. Acho que é importante a gente quebrar tabus, falar. É um assunto cheio de né? Enfim. E em relação... Antes da gente voltar um pouquinho nesse bate-bola que a gente estava, em relação à questão da qualidade de vida, os avanços de tratamento. Certo. Porque você trouxe bastante. Sim. Isso é um avanço, né? E um grande super, avanço. super.
Por isso que a gente tem que quebrar esse tabu e falar mais sobre HIV e falar mais sobre AIDS. Porque muitas pessoas ainda desenvolvem a AIDS porque elas não se testam para o HIV, elas não veem que tem a infecção e quando vão descobrir é porque estão imunossuprimidas, que é o estado de AIDS. Então, ter HIV e ter AIDS são coisas diferentes. A AIDS é uma consequência de quem tem HIV e não trata. São situações diferentes. Quem trata HIV não tem AIDS. É um outro ponto que é importante da gente levantar. Hoje, com as medicações que a gente não está mais na década de 80, que eram aquelas pessoas que tinham que tomar os famosos coquetéis, né? Que às vezes eram 20, 30, 40 comprimidos, e injeção, medicamentos altamente tóxicos, que traziam todo um estigma físico mesmo para a pessoa, né? A gente não tem isso mais. Hoje a gente tem pouquíssimos medicamentos que conseguem trazer uma elevada eficácia, indetecta muito rápido, que são bem tolerados. E tem paciente que trata com 1 comprimido por dia. Às vezes 2 comprimidos por dia. Existem casos em que a gente precisa de mais arsenal, né? Assim, mas são casos muito isolados e específicos. Na população geral, são pouquíssimos os comprimidos. E a gente percebe, assim, que esses pacientes que fazem o diagnóstico, assumem o diagnóstico, decidem pelo tratamento, porque é uma decisão diária. A partir do momento que a gente tem uma doença, né, uma infecção doença, né? que não tem cura, se a gente não decidir diariamente por aquele tratamento, ela vai se desenvolver. Eu né? quero pegar um gancho dessa fala. Um minuto. Uhum. Eu estive aqui conversando com o Dr. Bruno Burjaili, que é neurologista. E aí eu falei assim pra ele, Dr. Bruno, essa doença não tem cura, né? Aí ele falou assim pra mim, mas cabelo branco também não tem. E tal coisa também não tem. E diabetes também não tem. E tal doença também não tem. A maioria das doenças são crônicas, não tem cura. Talvez assusta, porque ele traz outras consequências. Né? Então, falar, eu acho que é um tabu também. A gente falar, mas tal doença não tem cura. No caso do HIV é porque vem estigma junto, né? As pessoas ainda não perderam aquele estigma da década de 80. Então, quem recebe o diagnóstico muitas vezes se desespera, entra em pânico. Sempre é um diagnóstico difícil de a gente dar o resultado para a pessoa, porque a gente sabe que aquilo ali vai impactar a vida dela pro resto da vida, né? Então, mas essa decisão de se quem cuidar... decide, de fato, fazer o tratamento, se cuidar adequadamente, a gente tem visto, assim, inúmeros estudos mostrando isso, que as pessoas que vivem com HIV têm tido uma expectativa de vida muito semelhante às pessoas que não vivem. E, muitas vezes, têm uma qualidade de vida ainda maior. Justamente porque elas assumiram a condição em que elas estão e elas se cuidam muito mais. É um tipo de paciente que eu amo cuidar. Porque é um paciente que ele te obedece. Ele faz o que você está falando. Ele quer viver. Não é aquele paciente que você chega para ele, você fala que ele tem que fazer um tratamento e ele vai e enrola e não faz e fica aquela... Não. Eles seguem à risca o que você fala. Porque eles decidem verdadeiramente pela vida. Então, qualquer coisinha mínima que acontece, eles já vão procurar assistência. Eles entendem que o risco inflamatório, né, o risco cardiovascular pelo quadro inflamatório de uma pessoa que vive com HIV, ainda que indetectável, é maior. Então, faz mais atividade física, alimenta de forma mais adequada, sabe? Então, assim, a gente consegue ter um impacto na vida dessas pessoas extremamente positivo. Mas, né, a gente ainda vê muito preconceito, muito estigma, muito isolamento social dessas pessoas. Então, a gente tem que realmente tentar ser esse amparo, sabe? É o que eu sempre tento trazer para os meus pacientes, para os meus alunos, assim, essa consciência mesmo. Nós somos essas pessoas que estamos ali para ser esse amparo desses pacientes. Porque muitas vezes é só a gente que eles têm para poder abrir aquele diagnóstico. Eles não querem abrir com mais ninguém. E nem tem que abrir mesmo. Nem tem, é direito, né? Eles têm direito ao sigilo sorológico. Então, muitas vezes nós somos o ombro amigo que eles podem contar. E se a gente não se disponibilizar dessa forma, com quem que essas pessoas vão contar? Perfeito. Sabe? Muitas pessoas, inclusive, fazendo só um outro gancho, muitos profissionais da saúde não se testam, que é extremamente importante. Nós somos um grupo elevadíssimo de risco, só pelo risco ocupacional. E as pessoas não se testam, porque têm medo do resultado. E não testam seus pacientes, porque têm medo do resultado.
o médico tem medo de pedir o exame para o paciente porque tem medo do resultado do paciente. Às vezes até a reação do Porque paciente não saber... Não, porque só o no médico pedido, não né? sabe reagir. É. A questão é essa. Não é nem como que o paciente vai reagir, não. É o que que eu vou fazer com esse exame. Como que eu vou contar para a pessoa que ela tem HIV. Sabe? E a formação do infectologista, então, deve ter todo um preparo para isso. Quando você A fala... gente aprende na lida mesmo. A gente aprende na lida. Eu acho que vai muito, assim, de personalidade, né? Aham. Assim, cada pessoa é de um jeito, então... Mas é uma coisa tão rotineira pra gente que a gente vai criando estratégias, jeitinhos, né? Mas, assim... Porque falar que é fácil, a gente não pode Não, falar. jamais. É o desafiador demais, né? Não, jamais. Fácil não é. Não é. Mas não é fácil também fazer uma cirurgia. É. Não é fácil dar um diagnóstico de infarto. Não é fácil dar diagnóstico de câncer. Uhum. Por que as pessoas fazem exames para descobrir essas patologias e não querem fazer o exame para dar notícia de um HIV? Não É. faz Às vezes sentido. faz chacota, né? Não faz Uma sentido. coisa tão séria. É. E, às vezes, nem reconhecem também que todos nós somos população de risco. Uhum. Então, assim, fica restrito aquele pensamento de que população X, Y, Z é a população que merece aquele tipo de sorologia e não a população geral. Assim, eu brinco com os meus alunos que toda consulta é oportunidade para fazer sorologia. Não importa o motivo da consulta. Não importa se eu sou cardiologista, se eu sou endócrino, se eu sou neuro, se eu sou gastro ou se eu sou infecto, não importa. Uhum. Toda consulta é oportunidade de sorologia. Porque às vezes você vai oferecer naquele momento, o paciente vai assustar e não vai querer fazer. Mas se em outro momento uma outra pessoa oferece, ele já olha com um olho diferente e fala assim, poxa, já é a segunda vez que alguém me pede esse exame, eu não vou fazer mesmo. Ah, melhor fazer isso logo, olha logo o que está acontecendo, se tem isso ou não, para não descobrir tardiamente, porque a hora que descobre tardiamente é que é o problema. Que às vezes é irreversível, né? É um tema que a gente eu me sinto segura em sentar com uma pessoa que entende, né, do assunto, que fala com propriedade. E eu acho que você precisa repetir o que você falou, né, no sentido de, então quer dizer, agora nós estamos em 2025. Uhum, Uma pessoa que trata, uhum. ela não tem o risco de transmitir. Não transmite. Outra coisa que muita gente às vezes não sabe, né? Beijo na boca não transmite HIV. Independente da carga viral dessa pessoa. Compartilhamento de copo, talher, toalha, toque, abraço, não transmite HIV. Então, a gente não tem que isolar essas pessoas. Independente da condição virológica que ela está. Se ela está indetectável, se ela está detectável, não importa, né? O risco, ele é por contato com secreção e por contato com sangue. E secreção que eu digo é secreção genital, né? Então, não vai ser a saliva que vai transmitir. Não transmite. Ai, mas e se tiver com um herpesinho na boca? Gente, não transmite, sabe? Tem que respirar tranquilo e parar de ficar estigmatizando tanto essas pessoas, porque elas já carregam um peso tão grande por viver com esse diagnóstico, que se a gente não trouxer para elas esse acolhimento, fica muito difícil viver. Difícil viver mesmo, sabe? São pessoas que muitas vezes decidem por não tratar porque Pra preferem morrer Nossa, do que ter pesado. que lidar com isso, Pesado. sabe? Escolhe a morte. Fala, não, eu prefiro morrer do que ter que ficar lidando com isso aqui. Não quero saber disso aqui, não. Entendeu? Então, não existe risco para quem é indetectável. Existem, lógico, né, assim, protocolos para a gente determinar que aquela pessoa está nesse ponto de garantir que ela realmente chegou nesse ponto de intransmissibilidade, né? Não é no primeiro exame indetectável que a gente afirma isso. A pessoa tem que estar indetectável há pelo menos 6 meses. Mas existe um protocolo. E se a pessoa seguiu isso, completou o checklist desse protocolo, ela não transmite. Não transmite. Perfeito, perfeito. Gente, quais que são os erros mais comuns que vocês observam aí na área de saúde, de forma geral, e que podem impactar na transmissão de doenças? Complexo. Eu acho que uso incorreto de EPI, né, os equipamentos de proteção individual,
ou a falta de uso, né? Muita gente, né, nem usa correto. É porque você trouxe É porque na sua não usa fala, mesmo, né? né? A gente nós somos população Exato. E assim, não só para o risco direcionado a nós, enquanto profissionais, mas para os outros pacientes também. Né? A partir do momento que você pode se tornar um meio de transmissão para outras pessoas. Se você entrou, por exemplo, num quarto de um paciente que está isolado por uma KPC e vai avaliar um outro paciente, um outro quarto que não tenha contato com essa bactéria. Se você não se paramenta adequadamente para entrar naquele quarto e ao sair você não se higieniza da forma correta para entrar no próximo, você tem uma altíssima chance de levar essa KPC do paciente para outro. Então, a gente tem que lembrar do uso de EPI. Não é uma simples formalidade. É uma coisa que realmente tem repercussão, tem impacto. Então, é extremamente importante. Lembrar que não é só para ele. Exato. É porque você está deixando, igual você acabou de exemplificar. Ele pode estar até usando o EPI, mas ele não higienizou, não fez o protocolo do jeito certo, ele levou a doença ou o problema para uma outra pessoa que nem imaginava que estava sujeito àquilo. Sim. Pode levar até para dentro de casa, né? Sim. Exatamente. E eu acho que é isso que o pessoal tem faltado. Tem olhado muito para o umbigo e esquecendo de olhar para o outro. A partir do momento que a gente se expõe, a gente está ali na atividade laboral, está trabalhando, nós temos que lembrar do nosso par, do nosso colega, do paciente, ser humanizado. Sim. Né? Vou fazer minha parte. Faz sua parte que você vai cuidar do outro. Não vou fazer porque o outro não quer fazer. Não, vamos fazer a nossa parte, vamos usar o EPI, vamos destinar, colocar a agulha dentro da caixinha do jeito certo. Vamos, tá enchendo, vou colocar mais uma agulha, não faz mal, não. Não vai dar trabalho para eu montar uma caixinha nova. Não, gente. Isso é muito perigoso, porque isso pode machucar pessoas que não têm nada a ver. Eu já vi acidente acontecendo. Você. Você que tá jogando ali. Exatamente. O coletador de lixo da rua. Não, encheu a caixinha, vou jogar no saco preto. É o lixo comum. Sim. Não, gente. São pessoas que vão estar manipulando aquilo. E se não é esse risco direto, pode ser um risco indireto. Sim. Porque o descarte do resíduo, a esterilização do material é diferente. Então, eu estou falando de um resíduo que vai passar por um processo térmico de esterilização que o resíduo de saco preto não vai. Porque não deveria fazer isso, porque é uma sobra de comida, é um papel higiênico, é um material que não tem um risco biológico ali inerente a ele. E aí, a natureza é um ciclo, né? Perfeito. Então, aqui, tudo fica, tudo se transforma, né? E exatamente isso vai continuando o ciclo. Tudo que a gente faz aqui, fica aqui. Exato. É bem importante você falar isso, porque eu já vi pessoas, né, nas suas residências, descartando aí suas seringas no lixo qualquer comum, maneira. gente. Pelo amor de Deus. Agora com as famosas canetinhas. Sim. E a gente estava conversando, né, Luana, semana passada, Uberlândia, você falou que é a segunda maior cidade. Quantos leitos hoje a gente tem de home care em Uberlândia? Nossa. Não dá nem pra contar. Eu achava que era um pouco mais de 200, mas Não. nas contas que ela me falou, chega a 1.000. Muito mais. Ou até mais de 1.000. São mais leitos de home care hoje do que os leitos de hospital. No hospital, a gente tem um controle de fiscalização, de licenças, e em casa. No home care a gente também tem. É. Só que naquele que é Quando legalizado. Exatamente. E aí a gente tá lá com as diversas pessoas usando as canetas, ou usando esteroides, usando reposição hormonal em casa. O que vocês fazem com essa agulha? O que você faz com a seringa? Perfeito. Ou até mesmo o medicamento que venceu na sua gaveta? Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção. Porque dentro do ambiente hospitalar, a gente controla. Dentro do ambiente regular, no home care regular, a gente controla. Os órgãos fiscalizadores nos controlam. Mas nas casas, não. Então, a gente precisa também, da mesma forma que a doutora Larissa falou sobre o autocuidado, no usar um preservativo, de fazer isso, nós também temos que ter esse cuidado de olhar na gaveta e não jogar o remédio na pia, na privada, né? E sim levar no postinho de saúde, levar na farmácia que você comprou, não jogar aquela caneta, ela tem uma agulha lá dentro, e aquela agulha pode machucar alguém, né? E ela também teve contato com o sangue da pessoa ali, com a pele da pessoa. E ela também vai se transformar num resíduo biológico, num resíduo perigoso, né? E aí ele precisa ter um tratamento. E, pessoal, é de graça. Todas as farmácias do Brasil devem
Devem. Igual a doutora falou assim, HIV não se transmite com pessoa que faz o tratamento. É a mesma coisa, todas as farmácias são obrigadas a receber medicamentos vencidos, não vencidos, agulhas, seringas, todas as farmácias. Você não precisa levar comprovação de compra. Nada. Isso aí é um protocolo de logística reversa já Você instituído. pode devolver para a farmácia. Você deve. Que interessante, eu não sabia dessa E também aqui em informação. Uberlândia nós temos os pontos de recolhimento que são em todas as UAIs e nos postinhos de saúde, nas UBSFs, né? Então, todo local deve receber e ele não deve negar, né? Existem farmácias, redes maiores que aí vão ali, colocam urna, publicitam isso, porém toda aquela farmacinha de esquina do seu João lá, aquele farmacêutico idoso que está ali te acompanhando, ele também recebe aquele material. Então, não deixe ele vencer na sua casa, não jogue a agulha na privada ou no saco de lixo, porque se você jogar Nossa, na... tem gente que joga na privada? Sim, até tempos atrás o protocolo da Anvisa era jogar o medicamento na privada, né? Até como mudou a consciência ambiental, a legislação, então, gente, leva na farmácia, leva no postinho de saúde, procura informação, coloca lá no Google lá, descarte de resíduos de saúde, de lixo hospitalar, que é o nome convencionado disso, medicamentos vencidos, vai ter lá todos os locais para recolher isso. E os ambientes hospitalares são obrigados, né? A tua empresa faz isso, a da doutora faz isso. Então, todas as empresas que manipulam, que são ambientes de saúde, não só um hospital, mas desde aquela pequena clínica, o home care, que tem que se adaptar, laboratórios, eles são obrigados a fazer tudo isso. Eu vou pegar no calcanhar de Aquiles agora. Ai. Gente, a população que fica esquecida e muitas vezes a gente fala pouco, que são as pessoas que trabalham fazendo essas manutenções, da limpeza, na gestão do resíduo e tudo mais. Aonde que elas têm que ter atenção no ambiente? Quando que é que o ambiente se torna um vetor ali de infecção? A sua equipe ela é treinada para ter esse olhar? Como que é que vocês colocariam assim, sob alerta, ambiente hospitalar, o que eu olho para saber que aquele ambiente ele tá como um ambiente de risco e pode trazer uma infecção para mim e eu levar para minha casa? Eu posso ser contaminada? Porque às vezes a gente subestima muito a questão da higienização, da desinfecção, Sim. da limpeza, da organização desse ambiente que já está com resíduo, a falar assim, aqui é resíduo mesmo? Né? É engraçado, você vai numa central de resíduos de saúde, ela é mais limpa do que a casa da gente. Então, a primeira quebra de paradigma é essa. Lixo não existe mais, hoje é resíduo. Um ambiente, né, um abrigo de resíduo hoje, né, nos hospitais, nas clínicas, você chega lá, a primeira coisa, ele tem que ser higienizado de forma rotineira. Isso é um protocolo padrão de controle mesmo. O profissional de saúde, escuta isso aqui, porque isso aqui cai na prova da vigilância, tá? O local tem que ter ralo, tem que ser impermeabilizado, tem que ter a lixeira, né? Ou a bombona, que a gente fala de acordo com o espaço que ele é colocado. Tem que ter a identificação, separação do que é biológico com o que é químico e o que é perfuro cortante. Então, existe uma segregação entre tudo isso. Então, quando a gente chega hoje, eu acho engraçado, eu vou nos nossos clientes acompanhar as coletas, o ambiente, a central de resíduos, ela é um ambiente muito semelhante ao CME lá dentro, que está trabalhando com a parte limpa. Quando é organizado. Quando é organizado. Assim, nós temos que falar quando tem controle. Então, Eu já peguei outras realidades. Existem realidades e realidades, mas de forma padrão, higienização é essencial. E eu acho que começa lá dentro. Né? Primeira conscientização, eu falo para a minha equipe de limpeza, falo que nós temos desde a coleta interna dentro do leito até a coleta lá fora no abrigo que descarta o material para a destinação ambientalmente correta. O colaborador ele tem que fazer uma avaliação. Ele conhece dos riscos, né? Ele é treinado para biossegurança, para entender o que é o saco branco de infectante ou o saco preto do lixo comum. Até mesmo o saco vermelho, que até poucos médicos sabem que são peças anatômicas. Sim. A caixinha laranja, que menos pessoas conhecem ainda, que é muito usado dentro das farmácias e nas redes de quimioterápicos, né? Aquela mesma caixinha de perfuro cortante, mas não para contato
de agulhas que teve contato com o paciente, mas sobra de medicamentos, né? Então, ela também tem essa forma diferente. Então, a nossa equipe ela é treinada para isso e para entender. E se ela viu que existe uma troca, tem lá uma lixeira preta ou uma lixeira branca. Mas a hora que ele olhou na lixeira preta e tem um algodão lá dentro, por exemplo, ele esquece que aquilo é um saco preto, ele descarta aquilo como resíduo infectante. E aí ali, tudo que está ali dentro foi contaminado. E aí eu acho engraçado e importante falar uma coisa. Não é porque um algodão não tem traço de sangue que ele não é infectante. Eu fui ali e passei o algodão no paciente. Usei um abaixador de língua. Esses dias foi uma provinha que eu dei num abaixador de língua. Ele é infectante ou não? Pessoal, não é infectante, é lixo comum. Eu falei, como não? Mas é só as pessoas que estão em isolamento. Não. Teve contato com o paciente, ele já se tratou como material infectante. Então, do abaixador de língua, da luva que eu calcei para fazer uma instrumentação ou um procedimento e não tem traço de sangue, ela também é um material infectante. Então, nós temos que lembrar, tanto para a pessoa de casa, para a pessoa do ambiente hospitalar, que não é porque não tem sangue ali que aquele material não é contaminado. E a gente tem que saber diferenciar isso. Né? Porque a gente não quer também tratar um resíduo que não precisa ser tratado. Perfeito. Eu não tenho por que esterilizar um material que não foi contaminado. Então, a caixa de medicamento, ela é um material reciclado. Inclusive, ele pode ser reciclado na cadeia de reciclagem da nossa cidade, para ajudar cooperativas e pessoas que trabalham com isso. Diferente da cartela do medicamento. Aí não, ele tem traço de medicamento, aí ele é tratado como um resíduo contaminado, um resíduo químico. Né? Então, a gente trata o ambiente hospitalar desde lá da recepção, onde a gente começa a identificar tipos de resíduos, por isso que a gente chega na recepção, já tem lá a separação. Saco preto, saco branco. Sim. Lixo comum, lixo infectante. E todo local onde há manipulação de riscos perfuro-cortantes, a caixinha. Então, todo o nosso time ele precisa ser treinado e treinado de forma sistemática. Contínua, né? Por quê? Porque a gente passa por desafios. Né? Eu fui lá, peguei o saquinho branco, a hora que eu pego ele, vou colocar na bombona ou no expurgo, no abrigo, ali existe uma manipulação de pessoas. Né? E ali, às vezes, a pessoa colocou uma agulha sem querer. E é o que nós estamos falando, né? E aí é onde acontece o acidente. E esse acidente pode acontecer, a pessoa foi lá, jogou, achou que de forma despretensiosa, e pode machucar uma pessoa que nem ali está. Pode estar em outra cadeia. Ou seja, a gente também precisa começar a enxergar a equipe, tanto a equipe que faz o tratamento do resíduo, quanto a equipe que faz a higiene do hospital, como sendo também da equipe de saúde. Sim, Ela é. Ela ajuda na manutenção de todo esse ciclo. É isso. 100%. E trazendo também um pouco mais sobre o home care, né? A importância desses serviços, assim, de capacitação, de esterilização e auxílio também nesses ambientes domiciliares, porque às vezes a pessoa acha que porque ela não tá vendo uma sujeira visível, tá Não limpo. precisa limpar, né? Tá limpo. E não, né? A gente tem que insistir muito com isso, assim, não só no ambiente hospitalar, mas no ambiente domiciliar também, que é principalmente naqueles que envolvem o cuidado de saúde, especificamente, estou dizendo, né? No caso do home care. Mas não é uma limpeza convencional, não é uma limpeza de qualquer jeito. Não é porque você não está vendo uma sujidade que aquele ambiente está limpo, que aquela superfície está limpa. Então, toda vez que você chega, né? Assim, uma dica também para quem trabalha em serviço de saúde. Chegou no seu local de trabalho, no seu posto de trabalho, vai fazer higienização daquele ponto que você está ali trabalhando. Vai higienizar a sua mesa, vai higienizar o seu computador. Nós, gente. Você não sabe quem que passou ali antes de você. Se essa pessoa lavou a mão dela ou não lavou, né? Se ela passou um álcool na mão ou não. Um outro ponto que é importante também para quem trabalha com serviço de saúde. Higiene das mãos, pelo amor de Deus, gente. Tem posto de distribuição de álcool em gel para tudo enquanto é lado, em qualquer serviço de saúde. Eles ficam lá assim, como se fosse só um pedaço da parede. Ninguém nem rela. Acabou a pandemia, doutora. Acabou, entendeu? O povo esquece da importância de higienização das mãos. E isso é o ponto, assim, inicial, sabe? Pra gente que tá ali prestando um serviço, você pode estar sendo um vetor de contaminação para as pessoas. Então, higienize as suas mãos. Para você não se contaminar,
também, para que você não se infecte com algum germe, né? Alguma bactéria, vírus, enfim. E uma dica para quem está, né, na lida diária aí do serviço de saúde, em que tem uma diferença entre higienização das mãos com álcool e com água e sabão, é no caso do Clostridioides difficile, que é uma bactéria que causa Diarreia. muita diarreia, uma diarreia profusa, importantíssima, e que álcool em gel não resolve. Ah, é? Não adianta. Porque é Só uma de- bactéria que ela tem algumas partículas em esporos. E que o álcool ele não é capaz de penetrar nesse esporo e destruir. Então, só a fricção com álcool em gel, nesse caso, não adianta. Então, quando aquele paciente está lá isolado, por suspeita que o povo chama Clostridium, né? O nome É. mudou, mas o povo conhece popularmente como Clostridium. Aham. Então, viu lá que o paciente é isolado de Clostridium, não adianta você entrar lá com a sua luvinha, passar depois um alquinho na mão e achar que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você tem que lavar a sua mão com água e sabão. Lembrar que algumas luvas têm resíduo de pó. E aquele pó também vai atrapalhar a sua higienização. Então, se você está usando uma luva que tem pó, vai lavar a mão com água e sabão. Porque você só passar um álcool ali por cima vai virando uma grande maçaroca, né? Então, assim, vira uma massa corrida. Aí né? que ela prolifera ali. Ela Então, Uma tem coisa que eu falo ter esse cuidado. sempre na atenção domiciliar gente, primeiro lugar que você vai, lavar as mãos. E já pede um papel toalha. Se não tiver papel toalha, pega um papel higiênico ali. Exato. E evita enxugar na toalha também, porque ali é um meio de colonização. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar é sobre a desinfecção não só da superfície, mas também do que a gente usa, né? Sim. Dos utensílios. Sim. Extremamente importante, porque às vezes a gente fica mais preocupado com a higienização daquilo que vem estéril, né? Que vai envolver algum procedimento mais invasivo. E não, a partir do momento que a gente está tendo contato com superfície corporal, né? Superfície ambiental, com os nossos equipamentos, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão eles, assim como nós, vão ser os fômites para a transmissão das infecções, né? Então, fazer a higienização adequada. Existem materiais apropriados para a higienização de determinados tipos de equipamentos, né? Porque a gente sabe que equipamentos eletrônicos, Perfeito. a gente não pode usar um álcool convencional, porque Perfeito. vai oxidar, vai estragar o produto, né? Então, existem materiais específicos para isso, né? Os que a gente mais costuma ver no ambiente hospitalar são as amônias quaternárias, né? Que ajudam a gente a fazer a higienização desses materiais. E ninguém sabe nem onde fica, como que usa, onde que tá. Nunca nem viu. Ó, eu sei onde tá, porque eu esterilizo nossas bombonas com o peracético, com a amônia quaternária. Isso aí a gente sabe. Tá vendo? Mas os profissionais que estão lá, ó, na assistência direta com o paciente, muitas vezes não sabem nem o que é. Você chega e fala assim, cadê tal coisa? Olha pra você e fica assim. O que é isso? Mas nunca nem vi isso. Aí veio a gente usando e falou assim, o que é isso que você tá usando? Você tá jogando água no seu produto, né? No seu, às vezes no oxímetro, né? Que tem pilha ali, no otoscópio, enfim. E não vai estragar, pode higienizar tranquilamente, porque vai estar protegendo o seu produto, vai estar protegendo as pessoas com que você vai examinar, né, com esses materiais, e vai te proteger também. Porque imagina se você rela um produto seu, né, um equipamento seu, numa KPC e leva para dentro da sua casa. Ah, Não dá para querer, vai né? ser uma lembrancinha. Deus Uma me surpresinha, né? Gente, olha, o tempo sempre passa voando quando a gente vem pra cá. Eu acho que a gente precisa sentar. Esse ano a gente vem com um projeto novo, de se encontrar mais vezes, de maneira mais frequente, tanto no podcast quanto em área externa, para trazer os temas de uma forma bem fluida, chegar até a população. Nós precisamos chegar até o povo, né? As informações realmente precisam furar a bolha e chegar até o povo. Acho que esse ano a gente caminhou muito bem para isso. Para o ano que vem, a nossa intenção é perfurar essa bolha ainda mais, chegar até as pessoas de uma maneira muito sólida. E vocês trouxeram temas que são tabus, que tem medo envolvido. E eu queria que vocês deixassem um recado para essa pessoa que hoje está passou por algum acidente, está enfrentando aí algum problema, né? Você trouxe isso com muita humanidade. Tem solução também, né, doutora? E queria que você deixasse seu contato também, caso alguém queira procurar pelo atendimento. E a gente volta com esses temas agora no começo do ano, um bate-papo no mês de fevereiro, se Deus quiser. E nós vamos trazer também outras
outras áreas aí, falar de vacina, falar de tratamento, enfim, tem muita coisa para a gente trazer da parte de infecção, que eu acho que é um tema que a gente não pode abandonar. Falar só de doença crônica não é a nossa vontade. A gente tem que bater nas duas pontas, porque é necessário chegar nas pessoas que precisam. Sim. Mais uma vez, eu queria agradecer pela oportunidade. Foi um papo ótimo. Realmente, o tempo voou. Passou muito rápido. E eu queria trazer para vocês, né, um olhar realmente de acolhimento. Vocês não estão sozinhos. Tanto quem está na assistência, quanto quem está, de fato, lidando com enfrentando, né, alguma situação de maior fragilidade, de maior dificuldade, de maior tabu, né? Vocês não estão sozinhos. Tem ainda profissionais de saúde que têm esse espírito acolhedor, que têm esse cuidado, sem deixar o lado científico de lado, né, a técnica de lado. Então, estamos aqui para melhor servir vocês nesse sentido. Contem comigo para isso. Quais são os seus contatos, doutora? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, tá? No Instagram é doutora.larissa.infectologista. E através do Instagram vocês conseguem ter acesso aos meus locais de atendimento, os locais para agendamento, tudo direitinho. Muito obrigada, é muito bom estar com esse sotaque gostoso que ela tem, adoro. O meu recado, Luana, obrigado por nos receber aqui hoje. Foi bom demais. E o meu recado é para você dar atenção à saúde. Comece a olhar não só para o paciente, mas para o seu colega do lado, para essa pessoa da limpeza, para a pessoa que faz a coleta do resíduo, desde a limpeza ali do ambiente hospitalar até a gente que está lá na ponta para poder fazer o hospital também continuar trabalhando. Né? Nós também fazemos parte da atenção à saúde de forma estratégica, como também um médico, como um recepcionista, até mesmo como porteiro, o quão nós somos importantes em toda a cadeia. Então, vamos olhar um pelo outro com o olhar de você mesmo, como se fosse você, como se fosse sua mãe, como se fosse uma pessoa querida, para ela ser tratada dessa forma. Então, esse recado que eu queria deixar, porque é importante a gente olhar o outro. E aqui a gente consegue chegar desde o porteiro até o médico, né? O podcast, ele é democrático dessa forma. Perfeito. Né? Então, acho Uma coisa que eu não perguntei vai ficar para o próximo podcast. Quero que você traga para nós como é que eu escolho uma empresa de gestão de resíduos, tá? É só chamar @EcoQualitySA. Eco é com K, então EcoQuality tá lá, a melhor do Brasil. Perfeito, pessoal. Muito bom, muito bom. Nossos parceiros aqui do Conexão Saúde Minas, a gente tem muito orgulho de sentar com eles. Compartilha esse conteúdo, entrega esse conteúdo não só para os profissionais de saúde que você conhece, mas também para os seus familiares. É um cuidado a mais. Todos nós somos expostos. Viver é um constante risco em tudo, né, gente? Então, se cuidar é importante demais. A prevenção é ouro. Te vejo toda quinta-feira aqui no nosso canal às 20 horas. Até lá.